de Deus, com muitas palmas e dando glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Quem tem a paz de Jesus, diga glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, digam aleluia. Podem aplaudir a Jesus. Ele é merecedor da honra e da glória nessa noite, amém? Quem trouxe a Bíblia, pega a Bíblia, por favor. Pega a Bíblia e abra comigo a sua Bíblia. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Deus abençoe os irmãos, ouvintes de casa, que está através do rádio. Deus abençoe vocês. Os irmãos que estão através da nossa live, Deus abençoe vocês. Vocês que já compartilharam, vocês que estão compartilhando, vocês que estão chegando agora e vocês que estão conosco desde a oração. Que Deus te abençoe. Compartilha para que outras vidas venham a ser alcançadas. Romanos capítulo 6, quem achou diz amém. Romanos capítulo 6 é o texto para nossa reflexão dessa noite. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Eu vejo aqui muitos visitantes. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E vocês que estão chegando através da live, Deus abençoe. Também compartilhe aí, que Deus abençoe. Romanos capítulo 6, para nossa meditação, nós vamos ler o versículo 10 a seguir. Romanos capítulo 6, eu quero compartilhar esta palavra que o Senhor colocou ao meu coração para compartilhar com vocês nessa noite, e tenho a convicção de que a nossa vida será alcançada por esta palavra. Sei que muitas pessoas estarão sendo alcançadas, através da palavra. Romanos capítulo 6, versículo 10. Romanos capítulo 6, verso 10, quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentareis o vosso corpo, os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Vocês estão aí? Eu vou ler o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. 1, 2, 3, vamos lá? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei,
mas da graça. Amém? Quem está debaixo da graça de Deus aí, diga glória a Deus. Você de casa também está debaixo da graça de Deus. Fecha seus olhos, por favor. Fecha seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, fala conosco por intermédio da sua palavra. Que vidas sejam alcançadas enquanto eu ministro a sua palavra. Meu Deus, venha falar de uma maneira poderosa. Fala e não te cales aqui nessa noite. Venha falar com o teu povo. Nós acreditamos, cremos que o Senhor tem uma palavra poderosa para os nossos corações. Tua presença que seja real nesse ambiente de culto, que nós venhamos entender e compreender a veracidade da sua palavra, em nome de Jesus. Se assenta, por favor, e pode aplaudir o nome do Senhor. Queridos, nós acabamos de fazer a menção desse texto. O texto que nós acabamos de ler, ele é conhecido da igreja, ele é conhecido de todos nós, quando se trata da carta aos Romanos. Nós olhamos para as cartas de Paulo e nós vemos que Paulo, ele escreve 13 epístolas do Novo Testamento, e nós vemos em cada epístola de Paulo a seriedade desse homem para ensinar a igreja de Cristo. E Paulo aqui em Romanos, Paulo ele instrui tanto a judeus quanto aos gentios. Ele mostra tanto aos judeus quanto aos gentios que nós não estamos mais debaixo de um jugo da lei, mas ele mostra que nós estamos debaixo da graça. Quando nós passamos a observar esta carta, se você volta aos capítulos anteriores, você vai perceber Paulo, ele mostrando exemplo. O capítulo 4, Paulo fala que Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 5, a gente percebe Paulo ainda dizendo, no capítulo 5, verso de número 20, ele vai dizer que o subtítulo do capítulo 5, a justificação pela fé e a paz com Deus. No versículo de número 20, Paulo vai dizer que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas ele continua dizendo, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, ele demonstra, ele conclui o capítulo 5, mostrando que a lei, ela veio para, ele diz que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas ele diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele entra no capítulo 6, Paulo entra mostrando, fazendo uma pergunta. Ele começa o capítulo 6 fazendo uma pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ele próprio responde à pergunta. Ele vai dizer: de modo nenhum. Ele mesmo responde, ele diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? É uma interrogação de Paulo. Aí ele diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? A verdade é que o morto, ele não peca. O morto, ele não tem a capacidade de pecar, porque ele está morto.
Quando nós somos batizados no batismo da morte de Cristo, nós morremos com Ele, fomos batizados nele na sua morte. Você olha para a cruz, você vê Cristo sendo crucificado. Você olha para o sepulcro, é um símbolo do batismo. Ele é colocado no sepulcro, mas você olha para o domingo pela manhã, a ressurreição, você vê ele ressuscitando. Então na cruz, eu me crucifico. No sepulcro de Jesus, eu estou morto. Mas no terceiro dia, eu ressuscito. Então eu estou morto para o pecado, mas eu continuo vivo para Deus. Nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele no batismo, mas nós também ressuscitamos quando Ele ressuscitou. Paulo quer mostrar isso para a igreja. Ele diz que de sorte que fomos, verso 4 do capítulo 6, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da sua morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos também em novidade de vida. Então nós não vivemos mais sob a lei do pecado, nós vivemos pela graça de Deus. Você não entendeu? Eu estou dizendo que nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós estamos hoje debaixo do reinado da graça. A lei não reina mais sobre mim. A lei não reina mais sobre a igreja. A igreja é regida pela doutrina da graça. O crente não vive mais debaixo do jugo da lei. A lei oprime, a graça liberta. A lei condena, a graça salva. Você não entendeu? Eu fico aqui. A lei oprime, a lei escraviza, mas a graça liberta. A verdade é que está cheio de crente ainda sendo preso, escravo da lei, o jugo da lei. Mas a graça de Deus, ela nos liberta da escravidão da lei. Eu vou repetir de novo. A graça de Deus, ela nos liberta da escravidão da lei, o jugo maligno. Você não está mais preso pelo cativeiro da lei. Você está livre pela graça de Deus. Nós somos um povo livre, uma igreja livre pela graça de Deus. Quem é livre, levante a mão e dá um grito de glória aonde você estiver. Paulo disse a partir do verso 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que não obedeçais às suas paixões. Eu quero falar hoje com vocês, o pouco tempo que tenho, eu vou tentar explicar, não vou prometer. Quem promete tem que cumprir. Eu não prometo, eu vou tentar explicar, esclarecer tudo para vocês. Quando nós olhamos para esse capítulo que nós lemos, eu quero falar subordinado o tema: não somos mais escravo do pecado. O reinado do pecado acabou. Vou repetir: não somos mais escravos. O reinado do pecado acabou. Você não é escravo. Nós não somos escravos. Eu sei que está cheio de pastor, e segura que vai doer, vai apertar um pouquinho no tema.
Eu sei que tem pastores que colocam fardos e mais fardos sobre a igreja. Eu sei que tem pastor que coloca fardo no membro, fardo na igreja. A lei diz isso, a lei diz isso, o RI diz isso, mas a igreja não está escrava. A igreja, aleluia, não é escrava. O reinado do pecado acabou, porque Jesus na cruz, ele rasgou a cédula do pecado, que a cédula da lei que era contra nós, ele acravou ela na cruz. Nós somos livres, não somos mais escravo. Nós não somos escravo da lei, não somos escravo do diabo, não somos escravo de religião, não somos escravo de nada. Nós somos servos, nós somos servos, nós somos servos, nós somos livres. Quem é livre, diga glória. Quem não é, vai ser a partir de hoje. A verdade é que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Repito, todo aquele que peca, aquele que pratica o pecado, é escravo do pecado. Tem muitas pessoas que praticam o pecado e está sendo escravo do pecado. O pecado é um rei que governa a vida de todo aquele que ainda não nasceu de novo. Eu repito, o pecado é um rei que governa a vida de todos aqueles que ainda não nasceu de novo. Aqueles que nasceram de novo, o pecado não governa a ele. Aqueles que nasceram de novo, ele não vive no pecado, ele não está sendo escravo do pecado, ele não é escravo do pecado, ele não é escravo da lei, mas ele é servo de Deus pela graça. Ele é servo de Deus pela graça, ela é serva de Deus pela graça, ele é pregador pela graça, é cantor pela graça, é círculo de oração pela graça, porque aqueles que nasceram de novo, o pecado não governa ele mais. E eu sei que é difícil de entender, porque a nossa mente já se adaptou com um sistema de lei, que a gente está debaixo de um jugo maligno. Mas a graça de Deus, ela não nos oprime, ela nos liberta. A graça de Deus não me proíbe a nada. Mas quando eu sou alcançado pela graça, eu abro mão de certas coisas que me mantêm escravo. Na igreja, por muito tempo, imperou aquele ditado que isso pode, isso aqui não pode, isso não pode. E tudo que é proibido, o povo gosta. Tudo que você olha para uma criança e fala, não pega... Você não mexe, não pode mexer, é proibido mexer. O que é que a criança faz? Ela mexe. Tudo que é proibido, a gente faz. Isso é uma opressão. Não pode, você tem que explicar por que não pode. A maioria dos pastores olha para os membros e fala, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí o membro fica, mas não pode por quê? Eles não provam na Bíblia por que não pode. E isso se torna um jugo sobre o povo. A mentalidade fica cravada naquilo, isso aqui pode, isso aqui não pode. Mas por que não pode? É a criança. O pastor falou que é proibido. Papai falou que é proibido fazer isso aqui. Quer ver? Vou provar na Bíblia. Lembra de Adão? Deus falou assim com Adão, ó, Adão, ou Eva, não pode tocar, tá? Não pode, é proibido. Senhor, mas esse parece ser bonito. É proibido tocar. Gênesis. O que é que aconteceu? O proibido, eles foram lá e comeram do que não podia. Mas Deus falou, se comer, morre. A Eva comeu e não morreu. O Adão disse, morreu não? Vou comer também. O homem
não regenerado, ele é um servo desse tirano rei, chamado pecado. O pecado é um rei cruel, irmão. Ele coloca os seus súditos debaixo das suas botas sujas. O homem, ele nasce escravo desse carrasco impiedoso. O homem nasce escravo desse carrasco impiedoso, vive debaixo das suas ditaduras implacável. A verdade é que nenhum escravo pode libertar a si mesmo dessa escravidão. Todo pecado que tenta, ou todo escravo que tenta se libertar a si próprio, ou ele morre, ou ele continua sendo preso. Quem é escravo da pornografia não consegue deixar sozinho. Quem é escravo da bebida não deixa sozinho. Quem é escravo do adultério não se liberta sozinho. Quem é escravo do pecado não se liberta sozinho. Mas tem aquele que é maior do que o pecado. Tem aquele que é maior do que a lei. Tem aquele que desceu do céu para se encarnar entre nós, para dizer: o pecado não reina mais. Ele nos libertou do pecado. Ele nos libertou do pecado. Jesus Cristo de Nazaré, ele venceu o pecado para nos libertar do poder do pecado. Deus, porém, por meio de Cristo, ele nos libertou do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado. Eu repito, Deus, por meio de Cristo, nos libertou do poder do pecado, da presença do pecado. Deus nos libertou por meio de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 1. Ele diz que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. A graça. Tem gente achando que graça é permissão para pecar. A graça é o favor para vencer o pecado. Os pastores começam a pregar a graça e o povo abriu mão. Começou, não, é pela graça que somos salvos. Já cansei de pregar aqui, ainda vou continuar pregando, até que Cristo seja formado, como disse Paulo. A graça não é permissão para pecar. A graça é o favor para vencer o pecado. É sob a graça que nós vencemos o pecado. Eu repito, é pela graça que vencemos o pecado. Sem graça não tem como. Se não for pela graça, nós não iremos adiante. Onde abundou o pecado, capítulo 5, verso 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode ser a graça maior do que o pecado. A graça é maior do que os meus pecados. Eu nasci em 1989. Todos os pecados que eu pequei de lá até 2022 não é maior do que a graça. A graça é maior do que os meus pecados. A graça é maior do que os teus pecados. Eu repito, talvez você nasceu em 90, 94, 70, não importa, a graça é maior do que os teus pecados. A graça é maior do que os teus pecados. Entretanto, ela não é um incentivo ao pecado. A graça não é incentivo para pecar.
pastor, é que eu não aguento ficar sem pecado. Mas a graça não é, ei, a graça, ela não é vitamina para o pecado. A graça, ela é o poder de Deus para libertar o homem do pecado. Tem gente dizendo, pastor, a carne é fraca. A carne é fraca é porque tu não ora, tu não consagra, tu ainda não conheceu o poder da graça. Enquanto tu estiver debaixo desse jugo maligno da lei, tu vai pecar. Mas quando você conhecer a graça de Deus te liberta, a graça de Deus te fortalece para vencer o pecado. Tem gente que arruma tanta desculpa para pecar, gente. A graça não é vitamina para o pecado. A graça é o poder de Deus a pessoas condenadas. Estuda sobre a graça, estuda sobre a lei, por favor. A lei só leva a distanciar o indivíduo de Deus. Me perdoe pela franquia, tem pastores oprimindo a igreja. Tem igreja que não vai para frente, porque está com a mente cauterizada de tanta lei. Porque não conheceram o poder da graça de Deus. A graça de Deus, eu repito, não é permissão para pecar. A graça de Deus, ela nos tira da escravidão. A graça de Deus, ela traz luz à nossa mente, fogo no nosso coração. Aí a gente fica preocupado. Uma igreja que não tem fogo, uma igreja que não tem conhecimento, uma igreja que não tem luz, é porque lhe falta a graça. A graça incendeia o nosso coração de amor por aqueles que não merecem. A graça de Deus nos ensina a perdoar quem nos fere. A graça de Deus nos ensina a estender a mão quem está caído. A graça de Deus não é permissão para condenar e nem sepultar quem caiu. A graça de Deus estende a mão àqueles que estão caídos. Queridos, nós estamos unidos a Cristo em sua morte, o sepultamento e ressurreição. Nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele, ressuscitados com Ele, estamos nele, estamos em Cristo, morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, fomos sepultados com Ele. Vou repetir de novo, graça, ela traz luz na mente e fogo no coração. Graça traz paixão por Cristo. Graça traz paixão e amor pelos perdidos. Uma igreja oprimida pela lei, ela joga para fora quem está dentro. A igreja, eu repito de novo, a igreja que não conhece a graça fica falando que pastor está deixando o pecado entrar. A igreja que conhece a graça tem fogo no coração, tem luz na mente, os corações têm amor, como a igreja primitiva que amava. Deixa eu ver se você tem fogo no coração. Deixa eu ver se você tem luz na mente para levantar a mão para adorar. Os crentes hoje, a maioria, eles virou robô dentro da igreja. O culto robótico, culto mecânico, porque lhe falta graça. Cantar para ele é normal, já acostumou. Pregar é normal,
Pular é normal. Não é normal. Pecar é normal, pastor? Não, não é normal. Se você já nasceu de novo, se você morreu com Cristo, se você foi sepultado com Cristo, se você ressuscitou com Cristo, Ele está em você, você nele. Esta união com Cristo destronou o pecado. O pecado tinha um trono na nossa vida, mas Cristo, nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, Ele está em nós, nós estamos nele. O pecado foi destronado. O pecado já não tem mais permissão para reinar sobre a sua vida, não tem mais permissão para reinar na minha casa, porque quem reina sobre nós é a graça, quem reina sobre nós é o Espírito Santo, quem reina sobre nós é o Deus Pai, que está sentado no trono. Nesta noite Ele reina sobre a nossa vida, Ele reina sobre a nossa vida. O pecado foi destronado, esse rei tirano foi destronado. Agora nós somos livres do pecado e não mais escravo dele. Você é livre. Eu vou ficar aqui até alguém entender. Você é livre. Nós somos livres. Você é livre. Esta igreja é livre. Oh glória. Quem, aleluia, serve um Deus pregado no Calvário, ainda é uma igreja que não manda para evangelizar. Uma igreja que está pregada de braço cruzado, pé pregado, é uma igreja que não caminha para a missão. Quem conhece a graça de Deus, caminha para alcançar outras almas. Quem conhece a graça de Deus, ele quer libertar outras vidas desse rei tirano. Ele quer ser um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Eu vejo uma mão levantada. Você não é mais escravo do pecado. Ei jovem, ei irmã, você não é escravo do pecado. Nós não somos escravos. O pecado perdeu seu trono. Quem senta no trono hoje é Jesus. É Jesus, é Jesus. É Jesus que assenta no trono da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu sei, se fosse uma mensagem que Deus vai te dar, você estava dando glória. Se fosse uma mensagem de Pastor Zé Roberto, se for aquela mensagem que incentiva, Deus vai te dar carro, vai te dar porta, tinha gente saltando lá no teto. Mas quando você fala que nós estamos libertos pela graça, eu não consigo entender uma igreja que não consegue dar glória numa mensagem dessa. E eu não vou ficar pedindo para você dar glória, porque eu prego a Bíblia, eu prego a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso é comida saudável para a nossa vida. Isso aqui não é Nescau, isso aqui não é todinho. Isso aqui, aleluia, como diz lá no nosso interior, isso aqui é mocotó. Isso aqui não é, não, na verdade isso aqui não é nem tropeiro. Isso aqui é feijoada das melhores, que está descendo do céu para doar. Chega de mensagem motivacional. Está na hora da gente acordar para a realidade. É tanta mensagem motivacional que o povo parou de vir para a igreja. Mas quando nós entendermos o efeito da graça de Deus, as pessoas não vão conseguir ficar mais em casa. Eu repito,
Quando os pastores, os obreiros, os pregadores começar a pregar o efeito da graça de Deus, as pessoas não vão ficar mais em casa e não vai ficar dependendo de revelação e profecia. As pessoas vão vir encher a igreja para ouvir a palavra da graça. Por que as nossas escolas ficam tão vazias? Porque os cultos doutrinários ficam tão vazios? Porque as pessoas ainda não têm compreensão do que é ser liberto pela graça. O povo gosta é quando a lei opera. Quando alguém vem aqui e começa a oprimir o povo gosta. Aí vem um pastor antiquado igual eu, falando de graça. Aí o povo fala, não vou lá nada. Pastor bom é pastor que prega lei. Pastor bom é aquele que só prega sobre a lei. Isso pode, isso não pode. Isso aqui pode, isso não pode. E eu prego Bíblia. A minha regra de fé é a Bíblia. Quando eu aceitei Jesus, eu não fui instruído por homem. Eu fui para a Bíblia. Ninguém falou comigo, eu conhecia todos os ensinamentos da igreja. E quem me libertou não foi o jugo do homem. Quem me libertou foi eu lendo a palavra. Foi a palavra que me libertou. E eu tive o pleno conhecimento da verdade, da veracidade da palavra. É a palavra que tem o poder de libertá-los. Foi a palavra que trouxe luz para minha mente. Eu fico preocupado. Por quê? Porque vemos uma igreja que quer crescer, uma igreja que quer ter multidões nos seus cultos, mas é uma igreja que, quando se trata de oração, ela não ora. Quando se trata de culto de ensino, ela não gosta. Essa igreja não verá conhecimento. Essa igreja não verá crescimento enquanto ela não entender que é pela oração que o jugo da lei se quebra. É pela oração que a graça de Deus é manifestada. É pelo arrependimento que a graça de Deus é manifestada. Há uma fonte que emana do céu de graça nesta casa agora. Eu não estou falando de poço. A graça não é um poço. A graça é uma fonte inesgotável para o pecador arrependido. Tem muita gente enfiada nos poços desta vida. E a graça não é poço. A graça é fonte. Fonte de perdão. Fonte de misericórdia. É fonte de salvação. A graça de Deus é a fonte da libertação. A graça de Deus é a fonte que leva o pecador a viver intimidade com Deus. A graça de Deus, aleluia, é o perdão. Que mesmo aqueles que me ferem eu perdoo. Porque quem é salvo pela graça, entende? Que aquela pessoa não merece o meu perdão, mas eu perdoo. Eu ganhei um livro. E o título desse livro, vê se eu lembro. Como é que é o nome dele? Abraçar. Quando eu poderia odiar, eu decidi abraçar. É graça. Eu poderia odiar cada um de vocês, mas eu decido amar. Você não merece. Isso é graça. Você merecia a condenação. Eu merecia o inferno. Ainda mereço.
mas a graça é o favor dado a quem não merece. Exemplo básico de casal isso aqui. Vou provar a graça de Deus no casamento. O marido trai a mulher descobre que o marido traiu ela. Ela fala que o ama antes da traição. O marido traiu. Ela olha e fala: não te quero mais, não te perdoo. Eu te pergunto, essa pessoa tem graça? Pastor, mas como assim? Vou provar. Se Jesus diz assim que você tem que aprender a perdoar um inimigo, o seu marido é inimigo? Ou vice-versa, marido ou mulher, tanto faz. É inimigo? Quando você se casou, era 2, se tornou 1. E a Bíblia diz que não mandarão 2 juntos se não concordar. Vocês se tornou uma carne. E a Bíblia diz: se um cair, o outro. Se um cair, o outro. Se um cair, o outro. Só que aí o marido caiu. Aí a esposa vem com o dedinho de Satanás dizendo: não te perdoo, você merece morrer, eu não quero olhar para sua cara. Você não conheceu a graça de Deus? Me perdoe pela minha franqueza. Isso aí serve para o marido também, não é só para a mulher não, tá? A gente às vezes fala só para a mulher, mas serve para o marido também. Olha para cá. Jesus estava na cruz, Jesus merecia morrer? Quem acha diz aí. Eu vou provar que não. Ele não merecia. Quem merecia morrer era o Barrabás, criminoso, sem vergonha. Mas ele olhou para o Barrabás e diz assim: ei, tu é ladrão, tu é assassino, tu não merece não, mas desce daí que eu vou morrer por você. Ele olhou para mim e diz assim: Ezequias, você já era para ter debaixo daquela carreta, você não merece, você merecia a morte, mas eu vou jogar você para o acostamento, eu vou livrar você, eu vou morrer no seu lugar. Primeiro, nós olhamos para esse texto. Você está comigo ou não? Nós não somos mais escravos do pecado. O apóstolo Paulo usa 3 argumentos para nos levar a esta gloriosa conclusão. Primeiro, não devemos saber. Como? Nós devemos saber de quê? Verso 6 ao 10. Ele diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Quando nós observamos esta verdade, o que nós devemos saber que já fomos crucificados com Cristo. O nosso velho homem já morreu, que nós já fomos sepultados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, e com Ele para uma nova vida estamos. O pecado não é mais o nosso patrão. Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A recompensa que eu ganho por permanecer no pecado, o salário é a morte. Mas eu me alegro que a coroa do pecado foi tirada. O rei usa a coroa, mas o pecado foi tirado a coroa. O rei tem um trono, o seu trono foi tirado. O rei tem um cetro, e o seu cetro foi tirado.
O rei tem comando, mas o seu comando foi tirado. Ele foi expulso e foi preso. O pecado não reina mais sobre nós. O pecado já não é mais o seu rei. O pecado já não é mais o nosso rei. Nós não precisamos mais nos ajoelhar aos pés do pecado para o obedecê-lo. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando Nabucodonosor diz: se ajoelha, é graça. Ninguém poderá vos livrar das minhas mãos. Vai tocar e vocês ajoelham. Não vamos ajoelhar. Por quê? Porque o nosso rei não é o pecado. Vai dar mais uma chance para você obedecer. Se não obedecer, vai morrer queimado. Pode nos queimar, mas não vamos dobrar o nosso joelho. O nosso rei não é você. O nosso comandante não é você. Você tem coroa de rei, mas o nosso rei continua sendo aquele. O nosso rei continua sendo Jesus. Ei, eu sei que o diabo tem tentado oprimir a igreja, mas quem manda na igreja é Jesus. A igreja obedece a palavra de Jesus. A igreja obedece o comando de Jesus. Nós não precisamos mais ajoelhar diante do pecado. Não precisamos obedecer às suas ordens. Nós fomos libertos da escravidão. O pecado foi destronado de nossa vida. O pecado foi destronado da nossa vida. O seu coração é o altar que Deus assenta. O meu coração é o altar que Deus assenta. E eu repito de novo: o seu coração é o altar que Deus assenta. O seu coração é o altar aonde Deus governa a tua vida, aonde Deus governa os teus passos, aonde Deus governa a tua boca, aonde Deus governa os teus olhos. É o teu coração. Eu faço o que eu quero, eu canto o que eu quero. Então Deus não governa você. Deus não é o seu governo. Se você ainda continua fazendo o que você fazia outrora. Outrora você estava sob a lei. O pecado te dominava. O pecado nos dominava, mas agora nós estamos sob a graça de Deus. Agora nós estamos sob a graça de Deus. Somos livres. Você é livre. Você é livre. Seja livre para adorar. Seja livre para cultuar. Seja livre para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Você é livre. Você não está mais sob a lei. Você está sob a graça de Deus. Nós somos livres. Você pode dizer: eu sou livre. Não. Diga: eu sou livre. Segundo lugar, nós devemos considerar o que? Verso de número 11. Olha o que ele vai dizer no verso 11, gente. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Aquele que morreu com Cristo deve considerar morto para o pecado. E a minha perguntinha básica a vocês é: você se considera morto para o pecado? Será que temos morrido para o pecado? Não tem como viver para Cristo vivendo no pecado. Você se considera morto? É Bíblia, está no verso 11, gente. Não é o pastor Ezequias. É o verso 11.
Assim também vós considerai-vos como morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo nosso Senhor. Eu sou vivo, a igreja é viva, nós somos vivos em Cristo. O pecado já não me domina mais, porque eu sou vivo. Se você não der glória, você não dá mais não. Devemos andar com a certidão de óbito no bolso. Quando uma pessoa morre, ela vai no cartório com o laudo médico, a hora que a pessoa morreu. Aí vai no cartório, vai na funerária. Não, sai lá do pronto-socorro, sei lá. E vai lá. O médico dá um laudo, ele vai na funerária para comprar o caixão para a pessoa que morreu. Da funerária, a funerária leva a pessoa no cartório para emitir a certidão de óbito. Você já sai com a certidão de óbito para o velório. Se chegar alguém para conferir o morto, você tem a certidão para apresentar, está morto. A verdade é que morto não manda. Morto não respira, morto não fala, morto não defende, morto não briga, morto não xinga, morto não fala nada. Eu vou ficar aqui até alguém entender. Morto não fala. Morto, pastor Zé Roberto, precisa ser carregado. Morto, ele não caminha com seus próprios pés, porque quem está morto tem que alguém carregá-lo. É isso que Jesus está dizendo. Se você já morreu para o pecado, anda com a certidão de óbito, alguém está te carregando. Quem está te carregando morto? Jesus. Morto para o pecado, mas vivo para Deus. Morto para o pecado, mas vivo para Deus, com a certidão de óbito na mão, dizendo: eu estou morto para o pecado, para a pornografia, para a mentira, para a dissensão, para a falta de comunhão, mas estou vivo na oração, estou vivo na comunhão, estou vivo na presença de Deus. Quem pode levantar a certidão de óbito e dizer: eu já morri para o pecado, mas eu estou vivo, eu estou vivo para Deus. Morto não reage, gente. Morto não reage. E às vezes eu penso que até a igreja está até morta, porque morto não reage. Morto não fala nada, Zé Roberto. Morto não levanta a mão. Morto não dá glória a Deus. Se um morto no velório levantar a mão ou dar uma piscadinha, todo mundo do velório corre. E é isso que Deus quer, olhar para a igreja. Quando o pecado vier, a igreja fazer de morta para o pecado. Um cara da funerária arrumou um defunto uma vez, né? Aí falou assim: você quer? Tinha um monte de joelho, né? Aí você quer ver esse cara viver agora? Aí pegou debaixo do pescoço dele, levantou aquele homem, todo mundo correu. Todo mundo tem medo de morto. A pergunta é: você está morto? Porque o morto não mente. O morto não fala a verdade. Porque já morreu. Você já percebeu que todo morto é bonzinho? Todo morto as pessoas choram porque morreu. Todo morto. Às vezes ele tira lágrima de crocodilo, de falsidade das pessoas. Xingou tanto quando estava vivo. Não prestava quando estava vivo. O filho não amava quando estava vivo. Não dava uma flor enquanto estava vivo. Quando morre dá coroa. Porque quando morre está bom demais. Ai, que falta
volta que vai nada. Um dia um pastor conhecia uma família e o filho detonava com a mãe, batia na mãe, xingava a mãe, batia, mas espancava, roubava as coisas de casa para vender. O dia que a mãe morreu, era uma mulher crente, o pastor foi fazer o culto fúnebre. Quando chegou no culto fúnebre, o filho chegou desesperado. Ai, mamãe, como eu te amava, como eu te amo. Deitou em cima do caixão. Eu quero ir com a senhora. O pastor pegou ele pelo peito e disse: sai daqui. Valorizava ela enquanto ela estava com vida. Agora é tarde demais para dizer que ama. Agora é tarde demais para manifestar graça. Porque acabou. A vida se segue. E a sua continua. Mas ela agora é só terra e depois é Deus. Ela está com a vida com Deus. Agora você trata de ajeitar a sua vida. Todo velório, a maioria das pessoas que não valoriza o seu ente querido em vida, a maioria, não todos, eles são as pessoas mais desesperadas. As pessoas que mais causam escândalo no velório são as pessoas que não valorizam enquanto está com vida. O dia que você for num velório, manja para tu ver. A pessoa que estiver fazendo mais escândalo é a pessoa que tanto fez mal àquela pessoa. O remorso não é arrependimento, remorso é pena. Aquela hora a consciência, o subconsciente dele começa a o acusar. O que eu vou fazer agora? Porque eu não valorizei agora. Se considere morto para o pecado e vivo para Deus. Assim nós devemos nos considerar mortos para o pecado, para esse rei tirano e o seu governo cruel sobre nós acabou. O pecado não reina mais sobre nós, como nós estamos mortos para ele. Você está achando que o pecado não fica chorando quando a gente não peca? Ele fica peca. Mas você está morto, você não reage às ações do pecado. Você está achando que esse rei tirano chamado pecado e Satanás se alegra quando você ora? Fica feliz não. Você não é mais dominado pelo pecado. O domínio do pecado chegou ao seu fim. Não estamos mais, aleluia, na coleira, com uma coleira no pescoço. Nós não somos o cãozinho de estimação de Satanás. Tem gente que virou cãozinho de estimação, com a coleirinha no pescoço. Vamos ali, meu filho, vai pro pecado, vai para lá, vai para cá. Ele virou marionete do pecado. Mas hoje Deus está dizendo: o domínio do pecado acabou, a coleira foi arrebentada, todo laço foi quebrado pelo poder da graça. Livres, somos livres. O pecado não manda mais em nós. Você não é mandado pelo pecado. Faz isso? Faço não. Por quê? Morri. Canta isso, canta a Anitta, canta o funk, desce até no chão. Posso não. Por quê? Estou morto. Xinga palavrão, não posso não, por quê? Estou morto. Fala mal da igreja, fala não, por quê? Estou morto. Fala mal do pastor,
Falo, não. Por quê? Estou morto. Tira a vida, derrama sangue inocente. Não posso, não, estou morto. Morto não fala nada, morto não reage. Morto não dá ouvido a disse-me-disse e a mimimi. Morto não fica triste. Morto não é governado pelo pecado. E a minha pergunta é: você se considera vivo para Deus? A verdade é que nós temos um novo rei. Nós somos servos da justiça. Nós fomos libertos da casa do valente, do império das trevas, da mentira, do diabo. O reinado do pecado acabou. Aleluia. Nós estamos sobre as novas ordens de um novo Senhor. Aquele que morreu por nós, ressuscitou para nos libertar da escravidão do pecado. Nós somos livres, nós somos livres. Eu digo de novo, nós somos livres. Terceiro e último, para nós orar e ir embora para casa. Nós devemos oferecer. Capítulo 6, verso 12 ao 14. Paulo disse: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Para quê? Para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Queridos, quando nós sabemos que fomos crucificados, sepultados, ressuscitados com Cristo, quando nos consideramos mortos para o pecado, então podemos dizer ao pecado: agora você não reina mais sobre mim. Agora você não reina mais sobre mim. Você pode dizer? Se você for morto, se você já foi crucificado, sepultado e ressuscitado, você pode dizer: pecado, você não manda mais em mim. Lascívia, sensualidade, mentira, adultério, prostituição, pornografia, cigarro, aleluia, disse-me-disse, contenda, oh glória, dissensões, você não manda mais em mim. Você não manda mais em mim. Você não manda mais em mim, porque eu já fui crucificado, eu já fui sepultado, eu já ressuscitei, eu já sou nova criatura. Você não manda mais em mim. Agora nós obedecemos a Deus. Agora não obedecemos mais às paixões carnais. Agora não oferecemos mais os nossos membros, o nosso corpo, ao pecado como instrumento de iniquidade. O nosso corpo agora serve para adoração ao Deus vivo. O nosso corpo agora serve de instrumento para louvor e honra da glória de Deus. Agora o meu corpo é instrumento para a glória de Deus. Eu sei que você está calado e me olhando assustado. Agora o nosso corpo é instrumento para a glória de Deus. Agora o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e não é templo de meretrizes. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não estamos debaixo da lei, mas vivemos no reinado da graça. É a graça que reina sobre nós. A lei perde todo o seu domínio hoje da sua vida, da sua casa, da sua família, desta cidade, porque a graça de Deus vai reinar. Você está debaixo do reinado da graça. Você está debaixo do reinado de Cristo. A lei foi dada a Moisés. Você não está debaixo da lei de Moisés. A lei foi dada pelos israelitas. Você não é israelita que vive debaixo da lei. Você é servo. Você era escravo do pecado. Agora você é livre pela graça. Você é livre pela graça. Você é livre pela graça de Deus.
poder da nova vida não vem mais do nosso inútil esforço. Eu sei que tem gente pregando que a gente tem que se esforçar para ser salvo. Você não tem que fazer absolutamente nada para ser salvo. Ah não, você tem que se esforçar, porque se você não esforçar, você não é salvo. Quem salva é a graça. Olha para os fariseus, fazia tudo e não era salvo. Mas Jesus veio para quebrar esse conceito de tanto observar a lei. Tem crente que é assim, só observa em que letra que eu estou errando, só observa. Não, ele vem com a prancheta para o culto, para anotar qual é o erro, qual é a temática, qual é a teologia. Mas ele é os esquibras e fariseus. Examina tudo e vive nada. Conhece muito e não pratica nada. Coloca fardo sobre o povo, mas não mede um dedo sequer para ajudar. Você vai para o inferno se você fazer isso. Você vai para o inferno se você não parar de cortar cabelo. Isso é os fariseus. Você vai para o inferno se você não usar uma saia até tampar o dedão do pé, se não botar uma roupa até no pescoço e amarrar, senão você não vai para o céu. Se não botar uma roupa manga comprida, tu vai para o inferno. Pelo amor de Deus, que evangelho barato é esse? Ah, pastor, mas não pode andar pelado. É lógico que não. Quem conheceu a graça de Deus sabe o que se veste, irmão. Não é oprimir as pessoas. Pelo amor de Deus. Não estou falando que a irmã tem que andar pelado, que o irmão tem que andar pelado. Porque tem crente que se não botar uma roupa lá embaixo, se a irmã... Quem usa, glória a Deus. Quem não usa... Porque tem gente que sente a vontade de usar até lá embaixo, mas tem gente que usa abaixo do joelho. Ela vai para o céu do mesmo jeito que tu usa lá embaixo. Tá aí. Eu não posso condenar. Quem sou eu para condenar? A irmã Cleide vai para o céu, a Flaviana vai para o inferno. Quem sou eu? O trapo de imundícia. Quem eu penso que sou para dizer quem vai para o céu, quem vai para o inferno? Ah não, essa irmã não vai para o céu, esse aqui não vai não. Ah não, esse aqui vai para o inferno, esse aqui é do lado direito, esse aqui é o Judas, esse aqui é o Pedro, o Judas está do lado esquerdo, o Pedro está do lado direito, os dois errou. Mas compete, é Deus dizer quem foi para o inferno e quem foi para o céu. A gente até fala, Judas foi para o inferno, você é Deus para saber? Pastor, mas ele se suicidou, o problema é dele. Eu não sou Deus para salvar e saber quem, para onde que foi. Ah, essa pessoa aqui morreu e foi para o inferno, não era crente. Tu sabe? E se ela se arrependeu na hora e Jesus decidiu salvar ela? Hã? Aí cabe a Deus, irmão, não é a gente. A graça se manifesta a quem o confessa. A pessoa pode estar na última hora, e quem sou eu dizer que não? A pessoa pode estar lá no último momento da vida, no último respiro. Talvez ela não está conseguindo pronunciar, mas talvez Deus se revela para ela antes da morte. Talvez Deus pode falar, eu quero te salvar, eu quero te perdoar, eu quero derramar a minha graça sobre a tua vida. E de repente começa a sair lágrimas nos olhos da pessoa, se arrependida. É Ele que decide. A graça é dele, ele salva quem ele quer, gente. Mas vamos parar com essa bobagem de dizer que fulano vai para o céu e fulano vai para o inferno. A nossa igreja Deus é Amor vai para o céu, essa aqui vai para o inferno. Você é Deus? Ah, a nossa igreja não usa calça comprida, a irmã que usa calça comprida vai para o inferno. Tu é Deus, miserável.
É lógico que a nossa igreja, cada igreja tem os seus padrões. Mas nós não somos juízes para condenar ninguém. Ah, o pastor agora já desviou. Cala a boca, Satanás. Você não entende não, Satanás não entende isso aqui. É porque ele quer oprimir as pessoas, entender. Nós temos que entender que a graça de Deus, nós estamos debaixo, é da graça de Deus. Nós estamos debaixo, nós já morremos, ressuscitamos e nós vivemos em Cristo. Cristo vive em nós. Vamos ser sinceros agora. Quantas pessoas que nós perdemos? Quantos pastores que já passou aqui durante milhares de anos dessa igreja? Parece que essa igreja já tem quase 40 anos neste lugar. Quantas pessoas que foram embora dessa igreja por causa de jugo? A pessoa pecava, o pastor com o microfone no altar excluía a pessoa da igreja. Vou falar da nossa igreja. Quantas pessoas que chegaram na nossa diretoria e hoje eles reconhecem isso, que mandaram um fax para lá. Eles não analisavam e automaticamente disciplinavam a pessoa, excluía da igreja. E hoje a gente está buscando aqueles que foram excluídos um dia. Muitos não tiveram uma graça, outros têm alcançado a graça de poder retornar como membro da igreja. Quantos pastores que pregavam um dia por um erro, por um deslize, foram mandados para o inferno porque pecou. Imagina o olhar de Jesus para um pecador. Eu queria que você tivesse esse mesmo sentimento que eu estou sentindo aqui. De olhar para uma pessoa que cai, estender a mão a ela, mostrar o amor de Deus a ela, a graça de Deus a ela. Não estou dizendo que eu tenho que fazer por onde para pecar, lógico que não. Lembra de Jonas? Jonas olhou para uma nação inteira e desejava a morte daquela nação. Aí quando excluía uma pessoa, botava em circular, em pauta, fulano está excluído do ministério. Aí toda a igreja, amém. E a Bíblia diz, o que é concordado entre dois aqui, é concordado no céu. Quando eu risco o nome, exemplo, eu risco o nome do Celcinho do hall de membro dessa igreja, automaticamente eu estou tirando o nome dele do livro da vida. E isso é graça? Não. A graça não tira, a graça põe. Eu sei que ficou difícil. A graça não tira o nome de lá, a graça coloca. A graça não exclui quem caiu, quem pecou, a graça abraça. Fica de pé, por favor. Jesus arrancou a coroa do pecado. Jesus destronou ele da nossa vida. Jesus é o nosso rei. E o reino da graça se manifestou a nós. Agora nós somos livres, verdadeiramente livres.
Nele nós temos vida, nele nós temos a vida eterna, nele nós temos a vida e vida com abundância. Outrora nós vivíamos debaixo da amargura, da escuridão, rendidos ao pecado. Agora nós estamos livres, oferecemos a Deus o nosso louvor, a nossa gratidão. Outrora caminhávamos com uma coleira no pescoço do pecado, mas agora nós estamos livres. Outrora estávamos condenados, agora estamos cheios de completamente gozo e marchamos para os céus. Não reina o pecado, portanto, em vós. Não somos escravo. O reinado do pecado acabou. Você não está mais sendo escravo do pecado. Coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Fecha seus olhos. Eu sei que alguém vai me criticar por essa mensagem, mas eu decidi sofrer pela causa da graça de Deus. Eu decido apanhar. Eu decido ser criticado. Eu decido sofrer por causa desta verdade, de em vez de eu expulsar alguém da igreja, eu ganhar alguém que foi expulso dela. Eu não estou abrindo mão dos princípios, mas eu não vou ficar preso a uso e costumes para expulsar as pessoas de dentro dessa igreja. Deus não me constituiu como juiz, irmã Aparecida, dessa igreja. Deus me chamou para agregar, para ajuntar e não para espalhar. E eu não admito também que ninguém aqui faça isso. Expulse alguém da igreja porque pecou. Se alguém pecar hoje, nós vamos abraçar, nós vamos atrás e vamos trazer de volta para dentro de casa. Amém ou não? Eu sei porque quando alguém erra, a tendência é ele se afastar da igreja. A tendência é ela se afastar, porque ela tem vergonha do que as pessoas vão dizer do que ela fez. Mas nós vamos abraçar essas pessoas. Nós somos a agência do reino de Deus aqui na terra, para abraçar quem caiu, quem machucou, quem está longe, em ensiná-la, em instruí-la que a graça de Deus é maior do que o pecado que ela praticou. Paulo diz que somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor Deus, eu preguei sua palavra. Tu sabe as críticas que iremos enfrentar por ter falado a sua palavra. Mas eu decidi falar, Senhor. Eu decidi tomar esta causa. Deus, me ensina a abraçar quem pecou, quem caiu. Em vez de criticá-la, me ensina a abraçar. Senhor, assim como o Senhor nos abraçou quando erramos, nos ensina a ter piedade e compaixão. Venha colocar luz na nossa mente, fogo no nosso coração, Pai. Coloca luz na nossa mente, fogo no nosso coração. Venha acender, Pai, essa chama de amor em nossos corações, de amar aqueles que caíram, que erraram. Venha nos ensinar, Senhor, a abraçar aqueles que foram julgados. Senhor, nos ensina, Senhor. Oh Espírito Santo, nos ensina a levar, Senhor, a tua verdade a milhões e milhares de pessoas.
que estão cativas, estão sendo presas por esse rei tirano, esse rei maligno. Senhor, a tua palavra diz: porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, pois nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da sua graça. Vem com a tua graça infalível, vem com a tua graça restauradora, vem com a tua graça infalível em nossos corações. Derrama graça sobre a nossa vida, derrama graça sobre esta irmã, sobre este irmão, sobre esse jovem, sobre essa jovem. Arranca todo jugo maligno, Senhor, da nossa vida. Aqueles que não têm força de se levantar, aqueles que não têm força, meu Pai, de reerguer novamente, porque foi tão criticado, meu Pai, por aqueles que deveriam o amar. Que o Senhor possa derramar a sua graça, estendendo as tuas mãos poderosas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Sustenta a sua igreja, abençoa o teu povo, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Tem alguém que você deseja aceitar Jesus ou voltar para Jesus hoje? Você entendeu a graça de Deus? Você quer entregar-se a Jesus hoje? Tem alguém afastado do Evangelho e deseja voltar para Jesus? Você ainda está sendo escravo e deseja ser livre nessa noite? Tem alguém? Não tem ninguém? Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos de casa.